Qual é a parte mais difícil de escrever o seu próprio jogo? Aventureiros, sejam bem-vindos ao Covil do Dragão. Olá, invasores de Covil, aqui é o Ricardo, o Dragão Sônico, e no programa de hoje a gente vai falar, mais uma vez, de escrever joguinho. A gente tem feito, já publicado e alguns em processo de edição, programas com autores publicados de RPG, pessoas experientes no mercado, pessoas com seus métodos muito bem definidos e pessoas que acostumadas a trabalhar com outras pessoas habilidosas que têm muitos insights e formam trabalhos em equipe maravilhosos para construir joguinhos muito legais que a gente pode jogar com nossos amigos. Só que aí eu quero saber de você que é um completo amador, de você que nunca publicou nada, de você que escreve e deixa tudo num arquivo Word qualquer, que monta no Excel alguma parada e monta pra jogar com seus amigos e faz um joguinho maneiro e dá errado e volta. Você que é amador, assim como eu, que tá escrevendo sei lá porquê, gostaria de saber como é o game design para você. Partindo de alguns pontos, a minha vontade de escrever o Covil de Dragões RPG veio de uma vontade de jogar, como posso dizer, RPG com algumas coisinhas que eu acho que seriam divertidas. Não por querer consertar nada com a experiência que eu tenho, que também nem é tanta, mas de repente com a vontade de ter uma experiência diferente, jogando algo ainda naquela mesma vibe, assim. Além de um cenário em que eu sou um tanto entusiasta de coisas um pouco mais sérias, embora como jogador não seja necessariamente o jogador que leva mais a sério, que faça os personagens mais turrões de todos, mas um cenário um pouco mais pessimista, mas que permita aos personagens trazerem um pouco de luz, sabe? Eu não saberia dizer se isso é Dark Fantasy, mas é aquela coisinha. Trazendo minha maior referência, que seria The Witcher, ao jogar The Witcher, você pode decidir diversas escolhas, né, de diálogos que determinam um pouco da sua índole, talvez, e algumas delas determinam o final da história. Então, nesse caso, o mundo é uma merda, é um mundo super pessimista, as pessoas ficam doentes com qualquer merda, tem um bando de gente cínica, mas o meu Geraldão, eu não consigo não jogar com uma pessoa honrada e boa, tá ligado? Tipo, que dá a chance, tipo, de um monstro fugir, de um monstro ou falar antes de ter certeza se é pra matar ele ou não. Nas piores histórias, assim, eu tento sempre, pelo menos, aquele final agridoce, sabe? Tanto que não foi muito difícil na primeira vez que joguei, sem saber dos caminhos pré-definidos pra alcançar um final X, né? Eu consegui, sabe? Porque eu simplesmente queria fazer o personagem mais bonzinho possível dentro das coisas terríveis que acontecem naquele cenário. Então eu gosto disso, sim. Eu não gosto muito de um cenário que me obriga, de situações em que eu sou obrigado a escolher entre o terrível e o inadmissível, sabe? Quando tudo é ruim, quando tudo é muito, muito ruim, eu não consigo sentir nem aquele agridoce, não tem doce nenhum, é só um amargo horroroso, é podre, assim, é carniça. Então eu queria um cenário que pudesse me dar essa chance, sabe? Que ele tivesse um cinismo em algum ponto, que pelo menos que desse a oportunidade dos mestres criarem aventuras cínicas ali, que nem é também algo que eu sou muito bom, diga-se de passagem, mas que, por mais terrível que seja, os jogadores possam agir de tal forma a alterar o mundo para algo bom, ou algo mais próximo do bom. Só que aí também entram outros aspectos, né? Dentro disso, eu gosto de imaginar jogadores, personagens que não são tão poderosos diante das dificuldades do mundo, porque também, junto a esse aspecto do cenário, tem que ser difícil você mudar o mundo. Tipo, o mundo tem que resistir às coisas boas que você faz, né? Então, no geral, eu queria que o combate transmitisse isso, né? Que combate fosse um exemplo de como é todo o mundo
difícil. E aí, tipo, na parte inicial, eu já contei isso no nosso segundo intervalinho, se eu não me engano, mas na parte inicial tinha ali uma inspiração mecânica do board game do Ozob. Eu escrevi um resumo de cenário que era uma referência ao podcast. Só que aí isso foi se aperfeiçoando e virando de fato um RPG. Até as últimas versões, de algumas semanas atrás, o jogo ainda era um limbo muito esquisito entre board game e RPG. Eu não sei exatamente o porquê eu ter forçado tanto essa barra, mas eu queria, talvez, aí pela falta de experiência, tava escrevendo um jogo que fosse um caminho, que tivesse um caminho muito certo, quase um The Last of Us, tá vendo? Tipo assim, um jogo de game linear, diferente de um mundo aberto. A ideia dele era ser muito linear. Só que assim, por mais interessante que pudesse ser vender essa ideia, assim, né, convencer pessoas de jogar e atrair pessoas pra jogar, de que esse cenário tem um final, isso se aproximava muito mais de um board game do que um RPG. E assim, por mais interessante que seja escrever um board game nessa pegada, eu não tenho experiências com board games desse estilo. A gente fez uma live ano passado sobre o For The Quest e estamos esperando receber, e aí talvez eu comece a ter uma noção de como é que é board games que tragam aquelas referências de fantasia, de RPG, né, com um dungeon crawl e tudo mais, para eu poder de repente aprender a adaptar o Covil para um board game. Mas meu caminho foi o contrário. Eu, depois de muito relutar, depois de muito experimentar algumas coisas e ir voltar e não parar quieto em escrever este treco, eu abandonei diversos aspectos que tornavam o cenário uma coisa linear para deixar ele mais aberto. E aí eu espero que esteja bom. Não tenho conseguido, por diversas turbulências da vida, testar o jogo direitinho, com acompanhamento legal, com uma party fechada e tudo mais. Porém, eu acho que ele tá chegando num ponto interessante. Tenho que deixar claro aqui que o balanceamento com relação aos níveis não tá testado devidamente, mas digamos que o jogo, a parte base dele tá pronto. Então eu vou anunciar aqui pela primeira vez, nem meus companheiros de podcast sabem, que eu vou deixar um PDF deste RPG disponível no link da descrição do podcast, deste episódio, e no nosso Linktree e também no nosso grupo do WhatsApp, para poder a galera baixar, dar uma olhada, ver o que acha. Se quiser experimentar e jogar, não tem nenhum conteúdo pronto ali pra você pegar e jogar uma historinha fixa. Não escrevi isso, pelo menos não ainda. Eu tô basicamente decidindo isso agora também. Mas eu tô precisando que as pessoas testem. Eu tô precisando que as pessoas joguem o jogo. E no momento eu não tô conseguindo. Então gostaria de feedbacks. E aí eu quero saber de você também que já escreveu. Isso sim, qual é os pontos de desenvolvimento que você passou até ter seu jogo pronto ou semi-pronto, seja lá em que estágio você tá com ele agora ou largou ele no passado, porque eu tinha essa parada do combate, né? Eu gosto muito de combate, eu gosto quando o combate envolve movimentação, e aí beleza, vou usar aqui 2d6 porque eu não quero números gigantescos, né? Uma referência à Tormenta, né? Que nos níveis muito altos são números gigantescos que, se não fosse o Roll20 calculando, eu acho que seria muito trabalhoso jogar isso presencialmente. E aí eu não quero também que a escalada tenha que ser tão exagerada assim. Quero trabalhar com 2d6, que aí também tem as probabilidades ficam mais pelo meio, né, do que nas pontas. E aí beleza, movimentação, isso é legal. Eu gosto quando o jogo se movimenta. Tava narrando no momento ali, ainda não terminei de narrar Coração de Rubi, mas no nível alto, Tormenta, os bonecos ficam, quando é combatente e tal, acaba ficando muito tempo parado, porque se você tá muito bem combado, alguns bonecos menores, né, uns NPCs ali mais lacaios, dificilmente tem chance de te sentar a porrada. Se fosse um combate só na força bruta, né? Eu acho que eu vou tentar trabalhar alguma coisa diferente. No Covil de Dragões, tem uma parte que são os momentos especiais de combate, em que você pode usar suas ações e o seu movimento dentro do grid de uma forma que você consiga ganhar bônus, obviamente, recebendo penalidades por consequência. Algumas delas envolvem movimentos específicos e outras envolvem apenas um consumo de ações direto. E aí eu, achei isso legal. Isso é uma parada do jogo que, por incrível que pareça, ao encontrar o meu primeiro rascunho feito no Notion, não mudou. Tipo, a base disso até hoje é a mesma. Então, é um negócio que sempre esteve lá desde o início do jogo. É a parada que eu acho que pode transformar o combate numa coisa um pouco mais dinâmica. O lance de, estar cercado é pra ser uma coisa ruim. Então, ficar parado no mesmo lugar é pra ser terrível pra qualquer
tipo de personagem. Então é a parte do jogo em que eu mais me orgulho. E a parte do jogo que talvez, dentre as regras de combate, é aquela que mais representa a minha proposta que nasceu o jogo, sabe? A proposta da qual o jogo surgiu é aquilo ali. Aquilo ali começou a resumir bem. E aí, entre outros detalhes, né? Por conta, de novo, de querer transmitir essa ideia de dificuldade, as armas possuem um desgaste, não são números absurdos, mas também existe a possibilidade de recuperá-los durante o combate. Então tem sempre aquela tentativa de dar um equilíbrio. Nossa, como isso foi difícil, como isso mudou. Isso já são outras partes de regra que mudou pra cacete. É normal, você que já tentou escrever um joguinho e também é amador assim, já escreveu uma parada assim que tu achou que ia ser muito foda e quando foi testar ficou uma bosta, porque puta merda, mano, caraca, que negócio complicado. Mas acho que encontrei um bom ponto agora, na verdade. Nossa, tiveram momentos assim que tava terrível e tiveram momentos que a gente jogou, foi divertido, os amigos, pô, legal, tá bacana, não sei o que lá, mas eu falei, pô, mas ainda tem essa outra regra aqui, não tá do jeito que eu gostaria. Aí, pô, vou dar uma olhada, olho outros RPGs, aí eu converso com a galera sobre mecânicas e tal, vou aprendendo outras coisas que existem já em outros jogos, pra então pensar, pô, talvez eu possa repensar no meu e escrever dessa forma. Aí eu escrevo lá o texto e já sinto que ele já vai ficar melhor. E na hora de jogar eu falei, tá, é melhor, aí eu ajusto talvez mais esse tantinho aqui. Show, perfeito. Cara, então assim, nessa parte, eu acho que o jogo não tem mais nenhuma regra nele em que eu acredite que precisa ser alterada por completo. Ajustada com certeza vai surgir, mas eu tô muito satisfeito com as soluções que estão colocadas no jogo, sabe? Foi um trabalho bem árduo, só que como eu disse, eu preciso testar ele com mais frequência. Dito isso, sobre o cenário, agora o mundo de Morvandor, ele é ocupado por 5 regiões, que não são mais um reino unificado, são 5 regiões independentes, que elas são coordenadas de formas diferentes, mas no geral elas possuem guildas de exploradores, isso não mudou na última versão do jogo, mas o cenário tinha que se tornar algo mais aberto, o cenário tinha que ser algo mais independente. Então, na versão anterior, os personagens eles tinham que seguir toda uma regra, eles eram basicamente militares treinados de uma forma para agirem de um jeito específico. Nesse momento, não. Nesse momento, o explorador é um membro de uma guilda e que, através da guilda, ele recebe contratos. E aí eu tive que, talvez, trazer mais referências a The Witcher nesse ponto, para deixar o mundo mais aberto. Então, adicionei algumas outras formas de governo e instituições. A Mão Dourada ainda é a instituição religiosa que se faz presente em todas as 5 regiões. Ela ainda possui poder político-social. Ela ainda é inimiga dos exploradores, mas ela também possui influência de formas diferentes e não necessariamente mais existe uma corrida entre a guilda e a Mão Dourada, mas uma disputa de poder que você pode desenvolver como bem entender, em diversas regiões de acordo com os governos que estão estabelecidos ali. Então tem uma partezinha ali do PDF em que eu descrevo de forma resumida algumas guildas. No caso, eu tentei fazer todas possíveis, assim, tipo, dar um resuminho, pra dar só uma vibe, né? Obviamente é um livro, não é a polícia, não vai te prender se você fizer diferente, mas a ideia é que se você ler lá, espero que você entenda qual é a intenção do cenário. Então, uma coisa que não existia na versão anterior, que trazia muito para board game, e agora eu tô tentando fazer do cenário um mundo mais abrangente, que permita você ser um personagem mais aberto mesmo. O sistema, ele se baseia em você usar 4 atributos, sempre atributos, né? em que são força, agilidade, inteligência e carisma. Não há magia no cenário, mas existem efeitos alquímicos que você pode tentar ser, né? Um alquimista que explode as coisas e tudo mais. E a outra parte, além disso, você escolhe algumas perícias, sempre perícias, e vantagens também, para poder determinar as habilidades do seu personagem, né? Elas não necessariamente vão, como eu posso dizer, fechar as portas para outros caminhos do seu personagem, mas elas concedem bônus. Então, no geral, as perícias no caso, né, falando delas, elas te concedem bônus
e você vai se tornar um pouquinho melhor, né, nas coisas, nos testes do que a maioria. E as vantagens elas são mais circunstanciais. Elas vão depender de outros detalhes. Elas podem conceder bônus, mas bônus de acordo com tal arma que você está usando, tal roupa que você está vestindo, tal movimento que você faz. Elas não necessariamente te dão um bônus passivo. Algumas ainda dão, mas não é a regra delas, né? Elas são poderzinhos, no fim das contas são poderzinhos, são habilidades especiais que seu personagem vai ter, e você vai poder personalizando o seu personagem de acordo com o level up que você passa, né? Aí, sistema padrão de compra de itens e tudo mais, dinheiro, uns créditos. Tô chamando de créditos, não inventei nenhum nomezinho de moeda específica, porque até o momento meio que não importa. Mas também tem a mochila, ela ocupa por espaços. Quando tava usando na versão de meio board game, meio RPG, eu tava usando uma regra daquele inventário responsivo, que eu tava retroativo, eu tava usando o termo retroativo pra poder dizer que você, tipo, em missão você pode decidir quando você tem o item, né? Tipo, esse item que eu trouxe, desde que ele esteja no seu limite de espaços. Mas era porque o jogo tinha uma regra de limite, né? A guilda te oferecia tudo, você não tinha dinheiro no jogo anterior, porque você recebe tudo da guilda, sua alimentação, sua cama, tudo que você tem que levar pra missão, porque a missão era só invadir um covil de dragão. Nesse momento não é mais assim. Invadir o covil de dragão ainda é o jeito de ter level up. Só que é muito difícil fazer isso e haverão outras missões que você deve fazer. Como um explorador, você não necessariamente é apenas um combatente. Inclusive, para abrir mais opções para os personagens, né, para os jogadores explorarem, também encorajo a ideia de você ter missões em que você vai ser um diplomata, talvez um guarda, pode ser, um segurança de algum diplomata, pode ser, você vai ser um alquimista, você vai ser um ferreiro. A ideia do mundo é que ele já foi muito bem, tipo, já teve muita tecnologia, não um ápice assim, nada demais, mas que a desgraça que surgiu com os dragões fez com que muita parte da tecnologia e recursos foi perdido. Então o mundo, ele é, além de escasso, ele também é mais ignorante, vamos dizer assim. Eu já ouvi algumas vezes sobre o Império Romano, sobre como os romanos faziam pontes de pedra, e aí depois que o Império Romano acaba, em algum lugar longe pra caralho de onde era Roma, a ponte cai depois de alguns séculos e a galera que mora ali já não tem mais aquela tecnologia, e eles fazem uma ponte de madeira, que é a mais frágil. Então a ideia é meio que Morvandor passa por isso, assim. Além de toda a destruição, eles não necessariamente sabem como reconstruir algumas coisas do passado. Isso se eles têm acesso a alguma coisa do passado. Então existe esse momento de reconstrução, então o seu personagem pode ser um ferreiro muito foda que vai, de repente, redescobrir algum conhecimento perdido no passado. E aí, fazer missões de invasão de covil é a parada. Ainda é o maior desafio. Só que não necessariamente é a única coisa que você pode fazer. Até porque você vai precisar de dinheiro e recursos, muitos recursos, para poder invadir um covil, né? Pegar um contrato de covil. E ele também é disputado pela própria guilda. Entre as guildas, é disputado pela Mão Dourada. E por aí vai. Então, assim, encorajo você, a mestre e entusiasta aí, a dar uma olhada, dizer o que você acha, se conseguir narrar alguma one shot por ali que seja. Se for narrar one shot, tá, te aconselho a fazer ou um covil direto ou fazer uma missão curta com pouco combate, tá? Porque o combate, a ideia é que ele demore, então o combate não é que a ideia é que ele demore, é porque por enquanto ele tem demorado. E a última one shot que eu fiz um combate só, foi bem legal, mas não necessariamente é um jogo pra você ficar combatendo a todo momento, com exceção de um covil, que é combate atrás de combate, em resumo, né, não só, mas tem bastante combate. Que foi outra parte do desafio, fazer com que o combate fosse tenso, fosse interessante, mas também não fosse muito longo. Cara, nas primeiras versões, num mapa com um covil de, 7 salas, que é mais ou menos o padrão que eu uso, a gente não conseguia fazer em uma sessão, a missãozinha, tá ligado? Era só mecânico, era só teste mecânico, tinha nem roleplay, nada demais, e mesmo assim era tão demorado que eu não conseguia fazer em uma sessão só. Aí tiveram vários outros detalhes que a gente mudou. No início, por exemplo, o dano era 1d6 mais alguma coisa, né? E aí eu liguei o foda-se, eu falei, quer saber? Eu tirar essa merda aqui, porque ficar rolando D6 depois que você acerta um ataque, tá enrolando. O dano vai ser fixo
Então já faz um bom tempo, algumas versões em que o dano das armas é fixo, baseado no tamanho dela, na categoria dela, e o desgaste dela vai na contramão disso, para poder tornar equilibrado, né? Então uma arma que dá menos dano, ela dura mais ataques, a arma que dá mais dano dura menos ataques, para poder manter esse equilíbrio e tudo mais. No último teste funcionou muito bem, eu achei bem interessante assim os efeitos. É isso, tá ligado? Espero que as pessoas possam jogar e me dar uns feedbacks e dizer o que acham. E você, que tá escrevendo alguma parada, manda pra gente, fala com a gente seja no Instagram, seja no grupo do WhatsApp. Se tu tá escrevendo alguma coisa, bota um PDF lá, um link de um PDF pra gente poder dar uma olhada, porque estamos interessados em conhecer a galera, porque também, sabe-se lá, há umas conversas, porque também vai que, né, a gente fala sobre o seu jogo em algum programa no futuro, né, ou te chama pra falar sobre, de repente. Então compartilha aí com a gente qual é a sua experiência como um game designer amador. Manda seu jogo, vai que tem uma galera que ouve a gente que vai estar interessada em experimentar ele. E aí, pra falar sobre como as gravações do Covil mudaram diversas percepções minhas sobre o game design, sobre a escrita do Covil de Dragões, cara, desde o programa do ano passado, eu não vou consultar aqui o número exatamente, mas um que foi com o Bruce, do Invasores, do Too Many Goblins, que tá encabeçando o projeto aí do RPGpedia. Ele já falou umas paradas que me fez pensar em muitos aspectos da escrita. Eu já tava escrevendo, né, o Covil. Por causa dele, eu já tinha alterado algumas coisas naquele momento. Se bobear, até o dano fixo foi nessa época aí. E aí, você que tá ouvindo na ordem, né, ou ouviu o programa anterior a esse, viu também a nossa conversa com o Luiz Cláudio, com o PH Autarquia e com o Lucas Nascimento sobre produção de RPG. E esse programa Te Falar, ele foi gravado já há um tempo. Ele também me acendeu diversas luzes e diversas mudanças ocorreram no Covil depois desse programa, principalmente com relação ao cenário em si, porque o Luiz principalmente comenta sobre fazer o jogo, né, sobre o jogo significar alguma coisa, ele não ser uma fantasia medieval, mais um dark fantasy. E eu pensando, caralho, fudeu, o jogo é mais uma parada genérica, que bosta. Claro que sim, é o primeiro jogo que eu faço na vida, ele não precisava ser uma coisa fuderosa de inovadora. Mas eu pensei, eu falei, porra, não sei, será que o meu jogo é isso mesmo? Ele não é necessariamente, não era muito a intenção dele ser isso, eu nem gosto tanto de jogos dessa forma pra poder dizer que eu quero fazer mais um igual. Eu nem conheço tantos jogos, eu fui conhecer depois. A gente tem aí pela tria tem o Shadow of the Demon Lord, o Symbaroum. E meio que assim, eu nem sabia que existiam tantos jogos assim já, que são um tanto dark, um sistema medieval. Nem sei se todos esses dois, pelo menos, usam D20. Além, né, do Morkborg, mas o Morkborg conseguiu ainda ser diferente num aspecto bem interessante, né? Uma geração de filhos depois dele. Então, assim, eu pensei, caraca, o que eu tenho de diferente? O que o jogo realmente é? E foi nesse momento que eu comecei, ainda meio perdido entre RPG e board game, que eu inseri um peso maior para Igreja Vilã, né? Era um nome ainda meio tosco, era Prosper Igreja, porque a ideia é que fosse um deus da prosperidade. E aí eu troquei só pra Mão Dourada, pra de repente trazer um peso maior. Por enquanto ainda tô gostando do nome, acho que dá pra manter. E aí eu pensei, não, então o meu jogo, ele não tem um vilão que é uma igreja à toa. Não é tipo baseado em estudo de história que eu fiz isso. Eu não sou tão historiador assim, não. Sou só um curioso. Mas dentre a minha experiência de vida, é natural que eu tenha colocado uma igreja como vilã, assim. Eu falei, caraca, velho. Tá. Isso aqui eu fiz de forma involuntária, tipo assim, só por intuição, por escrita padrão, por ser eu mesmo. E isso pode significar alguma coisa. E aí eu coloquei mais peso em regra que deixou mais claro o que era a disputa da guilda contra a Mão Dourada. E aí eu fiquei, tá, isso aqui é o jogo. Claro que a parte ainda da regra que eu comentei sobre a mudança, ou a gameplay ali dentro da movimentação, ainda é algo que eu espero que chame a atenção das pessoas, mas eu, nesse ponto de, tipo assim, tentar não fazer algo que seja simplesmente genérico, eu fiquei muito com isso na cabeça com relação ao cenário, né, e como isso transmitiria para o jogo. E aí, como eu disse, o jogo mudou, essa parte de regras, assim, de combate, que é meio que um cabo de guerra que os personagens, os jogadores, contribuiriam, né, entre a guilda e a Mão Dourada, se diluiu, mas acabou que eu pude dar mais peso para as dificuldades do mundo. E, obviamente, não é à toa que rola uma certa crítica, né,
a fé nesse ponto, de religiosos que na sua alta cúpula querem que os dragões voltem, mas que, no geral, eles dominam as pessoas com um discurso de terror, de medo ali, né? De punição e tudo mais, além de se mesclarem com a política local. Então, obviamente, essa seja a principal crítica do Covil dentro da sua escrita do cenário. E isso surgiu muito mais na minha cabeça depois desse programa, depois de ter gravado esse programa, que aí eu fiquei matutando isso um bom tempo. Junto dele também o nosso programa de introdução ao game design fez eu ficar ainda repetindo e refletindo diversos aspectos ali da gameplay, que foram desses momentos de ficar pensando, isso aqui não tá certo, isso aqui não tá do jeito que eu quero, não é bem isso aqui, como eu posso fazer diferente, e por aí vai. E aí eu fui mudando até ficar satisfeito. E aí, encontrei. Então, e além dos eventos, a gente conversando muito, no nosso grupo do WhatsApp mesmo, a gente teve várias conversas, vários dias a gente troca alguma ideia sobre game design, sobre mecânicas de jogos, algum jogo novo que surge, algum jogo que alguém jogou e que pergunta pra galera se a galera conhece, e por aí vai. Então, isso tudo, cara, nossa, como é complicado quando você não tem experiência. Mas eu espero que fazer esse jogo me dê mais experiência, na verdade, me ajude a melhorar. Não necessariamente que eu quero já tô planejando fazer um outro jogo no futuro, mas é legal, sabe? É só por diversão mesmo. Tipo, não, eu quero fazer um negócio maneiro. Claro que, se ele virar um produto, vai ser legal. Se a galera olhar e achar que vale a pena, se a gente considerar que vale a pena um financiamento coletivo, beleza. Mas, poxa, só de fazer um negócio e dar ele como pronto e saber que tem pessoas jogando, já me dá por satisfeito pra caraca, sabe? Você que tá escrevendo o seu jogo, o que você acha? Quando você tá escrevendo, o que você tá escrevendo agora, ou um que você já escreveu no passado, ou um que você escreveu e largou e parou de continuar ele, e vai continuar depois de ouvir esse programa. O que você pensa quando você começa a escrever? Você que nunca escreveu nada, ou sempre escreveu só pra você e seus amigos, em algum momento você pensa que ele pode ser um produto de fato? Você já tentou correr atrás disso? Se você não tentou, você deveria ouvir o programa anterior, que de repente pode dar uma luz a respeito disso, mas eu acho que vale a pena brincar, ainda assim. Querendo ou não que seja um produto, querendo ou não que muitas pessoas joguem. Cara, aquela coceirinha, sabe, de RPGista. Não necessariamente todo mundo tem, mas eu sempre fui meio dodói nessas paradas assim. Tipo, você conhece uma arte nova. Quero tentar fazer isso. Como você sabe desenhar um pouquinho, agora você também quer desenhar pra caralho. Aprendeu a tocar um instrumento, agora quer também aprender a tocar bem pra caralho. Ou vai aprender vários outros. E por aí vai. Sempre tive essas coceirinhas assim, sempre fui esquisito nesse ponto, muito inquieto. E a parte que mais me atrapalha, na verdade, é não conhecer tanto. Então eu comecei a escrever o jogo e depois de começar a escrever ele que eu fui de fato conhecer outros jogos, porque se dependesse de eu conhecer muitos jogos antes pra começar a escrever, eu nunca teria começado a escrever. E foi justamente escrever ele e ver a dificuldade que me tornou mais atento a conhecer novas pessoas, novos autores, a ler novas mecânicas, novos livros e tudo mais, e acompanhar as novidades. Então tem ajudado bastante e até dado novas perspectivas quanto a RPG dentro do que eu já jogo mesmo, sabe? Conhecer formas diferentes e entender formas diferentes de solucionar certas cenas em mesa, ou de também abrir mão delas e deixar pelo roleplay. Eu já fazia isso, mas meio que me sinto mais confortável de fazer assim hoje, uma forma diferente de adaptar uma mecânica que eu fiz recentemente, já com tudo isso na cabeça, narrando Coração de Rubi, em que um jogador ia sair, não vou dar spoiler, mas o jogador ia sair, e eu tive que encurtar, ou melhor, acelerar um trecho gigantesco do arco final, que seriam meio que 2 combates, e eu acelerei eles de uma forma em que eu permiti muito mais aos jogadores descreverem o que eles iam fazer, pedir 1 teste, 2 testes assim, e baseado nisso, tipo, na descrição deles, que os jogadores também são excelentes, então estão todos sempre de parabéns, e solucionar e avançar aquela história, sabe? Sem precisar necessariamente de uma mecânica by the book, assim, sabe? Certinho, e gridzinho, e rodadas e tudo mais, e iniciativa. Eu tinha que acelerar, e aí beleza, você vai fazer de tal forma. Então, assim, uma ação, uma rodada pra cada um, e narrar eles meio que todos ao mesmo tempo, sabe? Conseguir visualizar melhor e dar mais
impacto e intensidade para as ações deles, principalmente para os combatentes, que não necessariamente, vou derrotar 1, 2 carinhas. Não, pô, vou fazer tal coisa, beleza, você derrotou uma caralhada de uma vez só, tipo o Sauron na abertura do Senhor dos Anéis, naquele flashback, naquela abertura lá da introdução do cenário. Então, tipo, tu tá metendo aquilo ali, porque, pô, teu personagem é fodão, tá ligado? Então a gente dá uma permissão maior. E eu só me senti confortável em fazer algo do tipo, assim, sem nenhum preparo decente, assim, de fato, porque eu tinha que acelerar e funcionou bem pra caramba. A carga dramática foi lá pra cima. Então, assim, graças a conhecer novas pessoas, conhecer novos jogos, isso melhorou pra mim no jogo que eu já jogava de tradição, tá ligado? Então, isso foi muito maneiro, é muito legal. Se você é entusiasta minimamente de game design, dá uma procurada, conheça novos jogos, conheça novos autores, ouça o que os autores têm a dizer, que mesmo que você não escreva um jogo completo, lindo, maravilhoso, que vai ser publicado, que vai dar muito dinheiro, dinheiro, até parece que vai dar muito dinheiro, mas então, até aí, né, você tá na mesma guerra que todo mundo, até os funcionários. E aí, mesmo que você não faça isso, você vai melhorar, cara, você vai ter mais referências, vai te ajudar a pensar o jogo de uma forma diferente e, de repente, ajudar você a evoluir como mestre, como jogador. Fica a minha dica. Se eu posso dar alguma dica, fica a minha dica, fica sendo essa aí, beleza? Então, só pra lembrar mais uma vez, tá? Se você tá escrevendo algum jogo, se você é amador, nunca publicou nada, manda pra gente, fala com a gente, troca uma ideia, manda lá no grupo do Covil no WhatsApp, tem o link aí no nosso Linktree, você pode entrar lá direto, é de grátis, e você também pode apoiar a gente no Apoia-se, em que você pode acompanhar as gravações dos programas regulares numa live privada. A gente, por exemplo, gravou essa semaninha, que eu estou gravando aqui neste sábado, dia 25 de abril, estou gravando esse programa, e quarta-feira dessa semana que passou, a gente gravou o episódio que vai ao ar na semana que vem. O editor aqui vai ter que correr atrás do prejuízo, porque as coisas estão complicadas. Então você poderia ter ouvido esse programa na íntegra, sem edição, pelo YouTube, onde mais ninguém poderá ver se não for apoiador do Covil. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, @CovilDuDragal, com DU Dragal, e no Blue Sky também com a mesma arroba. A gente usa mais esses dois, embora o Instagram tenha dado problema essa semana, mas a gente se vira, né? E aí a gente se fala por aí, deixa um comentário, manda uma mensagem no WhatsApp e a gente troca uma ideia, valeu? A gente se vê na próxima e tchau! Este podcast foi editado por Ricardo Silva.